Olá, irmãos. Aqui é o irmão Gelson. Que a paz, que excede o entendimento seja com todos vocês. Quero compartilhar com vocês uma lembrança de algumas décadas atrás. Aproximadamente 30 anos atrás, devia ter uns 13 ou 14 anos. Naqueles dias, uma grande escassez de água acometeu o lugar onde morávamos. Nós morávamos num lugar chamado Eldorado, e a alguns quilômetros dali existe um lugar chamado Jardim da Fonte. E esse lugar, ele levava esse nome porque lá existe uma fonte de água pura, cristalina. E em sabendo disso, eu e meu irmão pegamos uns galões de água que tínhamos, esvaziamos do que tivesse, limpamos, deixamos ele completamente vazio e nos lançamos nesse caminho em busca do Jardim da Fonte. Uma paisagem agradável, de natureza. Hoje eu já não sei se encontra do mesmo jeito, porque com o chamado progresso, entre aspas, né? Que mais é um regresso. É possível que muito daquela natureza tenha se perdido. Mas fomos nós, com os nossos cantis ou galões vazios, caminhando para tentar encontrar aquela fonte. Depois de muito caminhar, nós chegamos até a fonte. E ali eu tive meu primeiro choque de realidade. Porque a ideia que eu tinha, baseada no nome daquele lugar, Jardim da Fonte, era de que eu iria mergulhar em tanques e mais tanques de água, volumes e mais volumes de água cairiam na minha cabeça. Era uma fantasiosa imagem que girava em torno do nome daquele lugar. Como hoje as pessoas fantasiam muito no entorno do nome de Jesus, mas quando conhecem, se surpreendem. E eu me surpreendi, porque era muito simples demais. Era simples demais para minha concepção do que seria aquele lugar. De tão importante que se ganhou um nome, que essa fonte deu nome ao lugar. E quando eu olhei, ali estava uma rocha com um filete de água saindo dela. Um filete de água. E algumas pessoas ao entorno com seus cantis também vazios para encher. Não muitas pessoas, porque eu acredito que para muitas pessoas, muitos desprezavam aquele lugar porque justamente por essa imagem fictícia que as pessoas criam na cabeça. Mas era o único lugar ali que vertia água pura e cristalina. O único lugar que nós tínhamos para encher os nossos galões com água pura. Por quê? A gente percebe que desses filetes de água que saem da rocha, ao longo do caminho, conforme se percorre esse curso natural,
eles vão se somando. E se somando mais filetes de água e mais filetes de água. Quando você olha, não é mais um filete de água, mas um riacho, um pequeno riacho. Você continua seguindo aquele curso, até que você olha e não vê mais um riacho, você já consegue ver um pequeno rio. E depois um rio maior. Você consegue já ver as correntezas dessa água. Você consegue já ver a vida brotando dessa água, peixes. Porque as águas se tornaram águas correntes. Águas correntes produzem oxigênio, produzem ambiente para a vida. Assim é a palavra de Deus, como águas correntes. E esse rio ele desce e alcança até onde os homens estão. E o mais triste disso tudo é que quando esse rio chega até o homem, o que o homem faz? Pega o de pior que há em si, daquilo que o próprio corpo lança fora, seu esgoto, e joga dentro desse rio. Agora aquelas águas se tornam águas contaminadas por tudo que há de pior no ser humano. Águas contaminadas. E aí algumas pessoas mais lúcidas, dentre esses homens, percebem que nós estamos matando o que nos pode salvar. Estamos matando o que nos pode alimentar, dar vida. E percebem que nós vamos morrer se nós continuarmos matando aquilo que mata a nossa sede. Então eles resolvem criar estações de tratamento para aquela água. E aí eles desviam o curso do rio para onde eles querem, represam a água o quanto podem, lançam as suas próprias produções de tentativa de limpeza daquela água, retiram até muitas coisas que eles mesmos jogaram nela, mas então eles chegam a uma conclusão. Por mais que nós nos empenhemos em tentar retirar toda a podridão que nós jogamos dentro dessa água, ela ainda vai permanecer contaminada. Não é mais aquela água pura que verte lá de cima da fonte. Mas nós conseguimos reduzir ao máximo que pudemos as nossas contaminações dentro dessa água. Então agora nos resta apenas uma coisa, eles pensam: criar níveis de tolerância. Então eles criam seus níveis de tolerância da contaminação, que eles mesmos lançaram e que tentaram retirar ao máximo. E dizem: porquanto a água permanecer nesse nível de tolerância nosso, ela está apta a ser consumida, ela é água potável. Então eles criam as redes de distribuição daquela água e começam a canalizar aquela água para diversos lugares. E aí você abre a sua torneira e pode acessar e consumir aquela água. Mas então você percebe que esses níveis de tolerância dos homens por vezes falham ao ponto da água chegar com cheiro, com gosto, ter cor diferenciada, não tem mais a transparência. E aí você percebe que, além disso, a água está com produtos que foram lançados nela, como cloro, hipoclorito e outros produtos. Então você coloca o seu filtro dentro da sua casa e vai tentando filtrar o que pode,
dessa água que você está recebendo canalizada. E aí, já todos os sais minerais, já toda a alcalinidade correta dela foi alterada. E você consome uma água completamente alterada que te dá a sensação de matar a sede, mas que não está fazendo bem ao seu corpo. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque essa ilustração acerca dessa experiência que eu tive lá no passado, que o Senhor me lembrou, é o exato cenário do que acontece hoje no mundo religioso. Os homens receberam aquela palavra, contaminaram aquela palavra, canalizaram a palavra, colocaram seus níveis de tolerância às contaminações que eles mesmos produziram. Alguns iluminados despertaram para isso, para limpar o quanto podiam, mas no próprio esforço deles, eles viram que falharam, que não era suficiente. E esses canos da religião, que levam para todos os cantos do mundo, de nomes e maneiras diferentes, eles passaram a ser o que as pessoas consomem, porque elas não querem ir à fonte. Ah, meus irmãos, tem uma fonte acessível nos chamando para ela. Por que ainda abriremos as torneiras da religião? Da palavra misturada e involucrada por usos, costumes, dogmas e doutrinas contra a prática desse amor. A gente precisa colocar os nossos pés com firmeza nesse caminho, esvaziando os nossos cantis, esvaziando a nossa alma, para se encher da água pura e cristalina. Porque uma gota da nossa água contaminada contamina toda a água que a gente puder colocar dentro desse cantil. Por que não fazemos isso? Por que não nos esvaziamos? Por que não colocamos os nossos pés no caminho para ir até a fonte? Por que é mais cômodo abrir a torneira? O único intermediário entre você e Deus é Cristo Jesus. É esse rio que alcança o homem. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. O restante são só designados a te servir água pura, como deveriam, a fim de que os santos fossem aperfeiçoados. Deixa essa estação de tratamento dos que se fazem mediadores de Deus na terra, dos que fazem gestão do entorno do nome de Jesus contra o acesso à água pura, porque essa outra água da religião está contaminada. E estes que nunca lavaram os teus pés querem vos presidir, enredando vocês com doutrinas de homens, interpretatividades de delírios. Você precisa subir mais e mais para chegar ao leito desse rio. Porque existe um rio e existe um leito, uma nascente, existe uma rocha. Dessa rocha verte água pura, cristalina. E ao encontrar a rocha que verte águas de vida, você pode se saciar nela. Jesus é este caminho da simplicidade. Esvazie-se e encha-se dele. Você tem o Espírito e as Escrituras ao teu alcance. Águas paradas, represadas, não produzem vida, não produz o oxigênio do amor. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo, diz o salmista. Qualquer um que não lhe diga, vá às Escrituras, busque conhecer a vontade de Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração e não apenas por palavras, como é costume em seus cultos. De todo o seu entendimento e não de todo o seu sentimento,
Qualquer que não lhe ensinar o que manda o Senhor está preso a sistemas, e se tornaram cegos guiando cegos. Mas não façam como aqueles em que, ouvindo, creram, mas optaram por tomar a atitude de confessar, de não confessar, para não perderem as mordomias e a honra dos homens. Como está escrito aqui em João 12, que eu quero ler com vocês, do 42 ao 43, que diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas a fonte, irmãos, continua a verter água pura e cristalina. Quem tem sede é chamado a vir ao encontro dela, Só quero concluir com essa leitura de Apocalipse 22:17, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida.